Um oi para você que está chegando aqui nessa leitura guiada, Tao Te Ching, um livro de Lao Tse ou Lao Tzu, dependendo de como você fala, tá? Que tem 6.000 palavrinhas, 2.500 anos. Quando você mergulha no que está escrito ali, nessa sabedoria de 2.500 anos atrás, que é estudada até hoje, você consegue entender muitas coisas que você faz por instinto, abre aspas, por reação, e que você pensa sem querer pensar, e que muitas vezes te arrastam para um buraco, para um vazio que te toma demais. Então, eu vou compartilhar a tela, porque a ideia é a gente fazer isso em 2 blocos. É uma leitura guiada. Então, você vai ler comigo, vai refletir, e dentro dessa reflexão, a gente vai mergulhar em cada verso para que você encontre o seu sentido e faça o seu conhecimento. Então, bora lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo início do texto, pelo texto. Os versos do Tao Te Ching, gente, eles são pequenininhos, tá vendo? Então, é por isso que eu disse que é um livro que você consegue realmente ler em uma semana, mas passa a vida inteira pensando sobre ele. Então, vamos começar. Vamos ler corrido, como dizem, né? Capítulo 3. Não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. Por isso é que o sábio governa da seguinte maneira: esvazia os corações e enche os estômagos. Enfraquece as vontades e revigora os ossos, e faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejo, e providencia para que os doutos não ousem agir. Ele pratica a não ação e em tudo reina a ordem. Pronto, acabou a aula, pode todo mundo seguir, tá tudo certo, todo mundo entendeu tudo. Certo, gente? Quem Claro, está aqui no ao vivo claro. comigo, tá tudo bem. Ficou bem Uhum. claro, né? Não tem dúvida nenhuma. A gente consegue levar isso para a vida? Claro que não, e é por isso que eu estou aqui, né? Para a gente poder pensar junto, refletir junto e fazer com que isso mude a nossa vida com uma coisa prática. Então, vamos, como dizem, vamos dissecar esse texto, tá? Os elementos que eu vou trazer para vocês aqui são elementos que não vêm só do que eu tirei de conclusão, são coletâneas do que eu vi de estudo sobre esse trecho, sobre essa parte, tá? Para a gente poder pensar, tá bom? Então vamos pegar a primeira estrofe, tá? Que é o comecinho. Ele diz assim: não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Olha que interessante. Quando a gente fala aqui em preferência aos homens capazes, o que esse texto aqui está querendo me dizer, gente? Preferência é escolher primeiro, não é? É destacar, é colocar isso em pauta, é trazer para dentro, para o centro do processo. Concordam? Quando ele diz preferência aos homens capazes, impede que o povo conteste, o que ele está dizendo aqui? Ele está trazendo o elemento de que tudo que eu destaco vira objeto de desejo e suposição. Quando ele coloca aqui povo, o que ele quer dizer? Ele quer dizer todas as pessoas que estão ao meu redor. Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Vamos complementar com a segunda parte desse texto. Olha só. Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte, não roube, não se corrompa, não exibir. O que é exibir? Também destacar.
coisas que possam suscitar a cobiça, ou seja, o mal dos corações, evita que o coração do povo se conturbe. Essa frase que eu trouxe aqui fecha muito do nosso raciocínio para a gente analisar a nossa vida. O que é exibido se torna modelo de desejo e o desejo fabrica a falta. Por quê, gente? Já dizia Lacan, o meu desejo é o desejo do outro. Você já percebeu como que você é moldada ou moldado a depender do que existe de destaque à sua volta? Você já parou para fazer essa reflexão? Se faz sentido para você, diz para mim, comenta para mim. Tudo que é destacado, tudo que é colocado em pauta, gente, presta atenção. Olha essa leitura aqui. Tudo que existe preferência, tudo que é colocado como precioso, tudo que é exibido te traz desejo. Sabe por quê? Porque o desejo da sua vida só existe na falta. O desejo da sua existência só existe pela falta, pela sensação de incompletude que você tem e que você desenvolve. Como que você desenvolve o desejo que movimenta a sua vida? Com preferências, com preciosidades do que é destacado e com o que é exibido. Por que a gente tem tanta dificuldade de ser realmente, amplamente e verdadeiramente grato e satisfeito com a própria vida? Porque o que está em volta de nós, que tem preferência, que é colocado como precioso e que é exibido, é o que eu busco, mas eu busco dentro do que eu não tenho. É como se, para que eu continuasse em movimento, para que a minha vida continuasse em movimento, eu estivesse eternamente buscando algo que me falta. E isso é o movimento da vida, isso é necessário. Qual é o problema disso? O problema disso é que você abre mão do que você consegue enxergar entre busca interna real, e na aula 2 a gente viu muito sobre isso, está aqui embaixo disponível, e o que é uma busca fraudada, uma busca colocada para você. E é por isso exatamente que ele coloca isso aqui. Olha que interessante. Do povo. O povo. Do povo. Vocês acham que ele repete isso aqui à toa, gente? Dentro desse verso? Não! Ele está querendo colocar que tudo aquilo que você vê a maioria fazendo vai te gerar uma falta que não é real, muitas vezes. Uma falta que te machuca. A famosa fábrica que eu coloquei aqui. A fábrica da falta. A gente vive numa sociedade fabricando falta. E essa falta fabricada, ela não preenche, ela só esvazia o que você, inclusive, tem de plenitude. E é aí que entra a primeira chave. A sua insatisfação com a sua vida atual, por melhor ou pior que seja, e isso também muda de acordo com o que você pensa aqui, ela é piorada por uma falta fabricada. Só que você não percebe isso. Você é levado pelo viés da confirmação de quem, gente? Da maioria, do povo, o povo. Porque povo aqui está dentro desse contexto. Dentro da psicologia, existe um estudo muito famoso de viés de confirmação, gente, que é muito interessante. Que é o seguinte, vou resumir, tá? Você coloca uma foto de uma girafa e uma foto do elefante e 5 pessoas numa sala. Daí uma pessoa pergunta, o que você está vendo aqui? A pessoa fala, aliás, deixa só a foto do elefante. O que você está vendo aqui? A pessoa fala, é uma girafa. A outra pessoa fala, é uma girafa. A terceira pessoa fala, é uma girafa.
A quarta pessoa fala, é uma girafa. A quinta pessoa está vendo o elefante. Só que as outras 4 fazem parte do estudo, são cientistas. Elas estão ali para mentir mesmo, para ver o quanto você é influenciado para manter uma tendência, para ter o quê, gente? Pertencimento, de confirmação. A grande maioria das pessoas, das quintas pessoas que deixam para falar por último, vão falar que viram um elefante, sendo que estavam vendo o elefante, que é o que elas tinham, percebe? Olha a analogia. É o que elas tinham, a imagem de um elefante. Elas abrem mão da realidade para obter uma falta que foi gerada nela, que é a falta de quê? A falta do pertencimento. Essa é uma falta fabricada. Esse estudo pode ter várias análises. Essa é uma análise que eu estou encaixando aqui, para a gente poder pensar sobre isso. Porque o que mais incomoda na vida? Pô, eu não tenho o suficiente, eu preciso de me colocar em urgência para ter. O que é se colocar em urgência? Resultado, resultado, resultado. Mas quais são os resultados que eu estou buscando? Percebe? Então, se o Tao Te Ching me traz essa mensagem, ele me ensina a ver isso. Olha que coisa incrível. Ele te diz na lata, assim, ó, pô, na cara, que isso é resolvido como? Pelo povo? Não. Por quem dá preferência, percebe a ligação? Por quem não valoriza, percebe a ligação? Por quem não exibe. Você entende que é uma ação individual dentro de um coletivo? Olha que interessante. Que é uma escolha, e isso é o ponto mais grave desse texto. Olha que legal. O quanto você está escolhendo ter as suas faltas fabricadas para se sentir vazio? Dizer que é grato, mas não consegue ser. Isso é um castigo, gente. Tem uma coisa que incomoda muito a gente. É você sentir a necessidade de ser grato para conseguir mais evolução dentro de um processo natural e, no fundo, só se sentir vazio, cara. Só se sentir vazio. E por que isso acontece? Está explicado aqui. Por conta da preferência, da valorização, da exibição, que faz com que o povo você está no meio aqui, ó. O povo é o geral, ó. Porque você se insere aqui nessa visão totalitária. Se insere ou não se insere? Claro que se insere. Então, o meu desejo é o desejo do outro e a minha falta é uma falta fabricada? Sim. Qual é a diferença? Quando eu enxergo isso, eu posso escolher perceber as minhas faltas. E o que eu estou fabricando para a minha vida? Entende? Fez sentido para você? Já curte aqui, já me diz aqui se está fazendo sentido. Tá tudo certo? Bora lá. Na estrofe 2, ou 2 linhazinhas complicadas, tá? Vamos lá. Por isso é que o sábio governa da seguinte maneira. Aqui, gente, ele está ensinando como um sábio governa. O que é governar? É estar acima de tudo. É estar não dependente, é o que governa. Olha isso. Ele esvazia os corações e enche os estômagos. Juliana, quando eu assalto a minha geladeira, tá tudo bem, então. Então eu estou fazendo certo. Eu estou me satisfazendo, não estou de barriga vazia. Não. O que ele está dizendo aqui, gente? Esvaziar o coração é silenciar o excesso. Encher o estômago é nutrir o essencial. Isso tem a ver com essa primeira estrofe? Totalmente. Porque se as minhas faltas são fabricadas, se o meu vazio me incomoda, me corrompe, eu não consigo ser sábia. Eu não vou conseguir, cara. Eu vou ter sempre algo que me falta, que me lota o coração. O que é coração? É o centro. Coração, dentro da filosofia do Tao Te Ching, é o centro dos sentimentos, é o centro do meu poder, é o centro do que eu expando ou deixo de evoluir para minha vida. É o coração. Quando ele diz aqui,
encher os estômagos, o que ele está dizendo também? Uma coisa muito mais profunda a nível de pirâmide social. Olha que mergulho. Se você está vendo esse vídeo aqui, se você está presencial na aula aqui, como as pessoas estão, deixa eu te falar uma coisa. Você não está no nível mais baixo da pirâmide. Essa aula não é para todo mundo. Não é mesmo. A gente não pode ser hipócrita, porque a pessoa que não tem as suas necessidades básicas atingidas, ela não vai se preocupar em evoluir espiritualmente, intelectualmente e na vida, nas suas relações. Ela não tem nem como ela se preocupar com isso. Ela está preocupada com as necessidades básicas dela, de ter o que comer hoje para conseguir sobreviver amanhã. Essas pessoas não estão em condições, e no momento, com as ferramentas, para poder evoluir nesse sentido. Elas têm que avançar degraus, ter as suas necessidades garantidas para que isso aconteça. Concorda comigo? Quando a gente fala que evolução espiritual, evolução intelectual, desenvolvimento pessoal não é para todo mundo, é nesse sentido, gente, a gente precisa de ser realista, entende? Quando você consegue perceber e ter as suas necessidades básicas, e estômago aqui representa isso, o que é básico para a sua vida? Aí você avança. Ju, mas o básico para a minha vida não é eu ter o que comer, o que beber, basicamente, ter uma cama para dormir? Isso é o básico de sobrevivência. Mas você realmente já parou para pensar no que é básico para a sua vida? De verdade? Você já parou para pensar? Porque a maioria das pessoas passa pela vida sem realmente refletir sobre isso, buscam sem saber o que buscam, buscam suas faltas fabricadas, porque não sabem o que buscar. Tao Te King, nessa segunda estrofe curtinha, o que ele dá de tapa na nossa cara? Ele fala assim, qual é a sua necessidade básica suprida para que você não fique fabricando falsas necessidades e enchendo o seu coração? Você realmente já listou isso? Ou até a sua lista é fabricada? Sabe uma coisa que acontece muito comigo quando eu vou fazer análise para poder... Eu avalio as pessoas que eu vou atender em mentoria individual e nos atendimentos de psicanálise. Uma das coisas, um dos exercícios que eu faço, eu posso passar para você aqui agora. Eu peço para a pessoa fazer uma lista de 10 itens de coisas que são essenciais para a vida dela, sem pensar. Depois eu faço uma pergunta muito simples. Eu pergunto para essa pessoa, o que é mais importante para você? Na maioria das vezes, o item não está no primeiro da lista. Olha que doideira. Por que não está? Porque a lista é fabricada. Porque a lista é o que ela acredita querer, mas nem sempre é o que ela realmente quer e precisa. Então, esse é um exercício que você pode fazer para você. Por que você fica vestindo máscara, carapaça, para você mesma? Por que você faz isso, cara? Você está fabricando quais faltas para você? O que realmente enche o teu estômago? Supre a tua falta? O que te falta? O que te incomoda? Muitas vezes você tem vergonha de escrever que é dinheiro, pensando aí nas suas questões sociais, né? E aí você pode me dizer, não, lá vem a Juliana falar que dinheiro não é pecado. Eu não tô nem aí para falar nada disso. Eu quero que você pense que você não está querendo dinheiro, você quer o que ele proporciona. E o que é que ele vai te proporcionar que você quer? Aí a gente entra num problemão, porque eu vou voltar para cá e o primeiro band-aid vai sumir da tua pele. E vai doer. Qual é o problemão aqui? Quando você realmente para pensar nisso, que você não quer o dinheiro, que você quer o que ele te proporciona, por exemplo, como é que você descobre que essa falta é uma falta fabricada? Tá fazendo sentido? Me fala. Como é que você descobre que essa falta é uma falta fabricada? Presta atenção nesse band-aid. O que você está querendo, o que você está buscando de benefício com esse dinheiro que você está querendo, é algo que foi colocado como preferência aos homens? É algo que foi valorizado por objeto precioso para que você consiga exibir? Ou é algo real para você, do seu conforto? Se a pergunta for não, desculpa, meu bem. Você está em uma falta fabricada. Você vive nadando em um vazio. Um vazio. Por que um vazio, Ju? Porque você não sabe o que realmente te falta.
Você não faz ideia. Porque se a sua falta é fabricada e você está enchendo o seu coração com ela, você está ocupando o seu centro, o seu motivo, a sua energia vital com essa falta, porque você não sabe qual é a sua falta, ou a sua falta é fabricada, ela é falsa, também falso vai ser o seu estado de ser. E não é para mim, ou para os seus vizinhos, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu marido que você tem que provar isso. É para você que você tem que provar. Porque esse desejo... o que você quer? Não, só quero ver meus filhos bem. Amo meus filhos. Não, só tenho medo, eu quero dar uma vida ótima para minha mãe. Que falta você tem? Que falta você tem? Pergunta difícil? Muito necessária? Com certeza, para que você não chegue no fim da sua vida, seja ele qual for, e continue sem resposta disso. Porque é essa sensação que te faz chegar lá nos 59, bater uma crise. Depois te faz chegar lá nos 89, bater outra crise. E até lá você vai levando a vida assim, ó, em altos e baixos, em vazios, em quedas. Por que você faz isso? Porque você não quer olhar o que te enche o estômago, o que é realmente seu. Tá fazendo sentido? Muito. Vamos para a parte 2 da segunda estrofe. Enfraquece as vontades e revigora os ossos. Faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos, e providencia para que os doutos não ousem agir. Olha isso, Juliana, não entendi nada. Até agora eu consegui entender, mas esse negócio aqui não consegui entender. O que você tem enquanto sua estrutura? Conta para mim. O que é sua estrutura? Um bonequinho feio, mas vocês vão me perdoar, tá, gente? Os ossos aqui é o seu sustento, é a sua coluna, é o seu cerne. Quando você tem faltas fabricadas, você não sabe o que te enche o estômago, o que te preenche a vida, e nunca parou para se perguntar de verdade isso, o que acontece com você? Você enche o seu coração, sua energia vital com isso. Como é que você acha que fica a sua estrutura? Você nem sabe se tem uma estrutura. A maioria das pessoas não faz nem ideia disso. Por isso que ele está dizendo que enfraquecer as vontades revigora os ossos. As vontades aqui são as suas faltas fabricadas. Quando você não tem uma falta fabricada, você tem uma estrutura, meu bem. Você tem uma estrutura, torta em pé ou não, você tem uma estrutura. Você tem uma coluna, você tem um centro que te move. Por isso que te revigora os ossos. Ossos aqui tem vários sentidos. Eu estou trazendo para você, não sou dona da verdade, eu estou trazendo a visão que eu coletei para que você junte os pontos na sua vida e isso seja útil para você. A ideia desse vídeo e desse Clube do Livro é essa. Tem nada além disso. Não tome como verdade o que eu estou falando, tome a sua verdade. O que te revigora os ossos? Enfraquecer as suas vontades que não são suas. Que vontade é essa? Se você nunca parou para pensar nisso, você nunca vai descobrir. Além de revigorar os seus ossos, faz com que o povo fique sem conhecimento. Juliana, peraí, agora o bicho pegou. Peraí. Como assim o povo fique sem conhecimento e sem desejos? Olha isso. De que desejo vocês acham que ele está falando aqui? Todo conhecimento e todo desejo que ele está citando aqui, em relação ao que a gente pensou até agora, que você pensou comigo aqui, é um conhecimento e é um desejo que emana do ser, da sabedoria, ou é um desejo que não tem ossos? Ou é um desejo que não tem estrutura? E que você não para pensar se a estrutura é sua ou não. Enfraquecer as vontades e revigorar os ossos depende de quê? De esvaziar os corações e encher os seus estômagos. Juliana, então quer dizer que eu não consigo ter uma estrutura de vida no trabalho, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, na minha grana, no que eu construo, no que eu deixo de construir,
se eu não estou de estômago cheio, se eu não entendo as minhas necessidades reais e se eu não separo o joio do, presta atenção, o joio do trigo da minha vida, do que é fabricado, do que é colocado, porque é tão confuso para mim. É confuso, não é, gente? É confuso. Porque a gente passa a vida sendo moldada pelo meio. E quando eu tenho que parar exatamente para separar esse joio do trigo, para entender qual é a minha estrutura, quais são as minhas necessidades, quais são os meus reais desejos, eu não consigo muitas vezes fazer isso. E o que ele diz aqui? Faz com que o povo fique sem conhecimento. Por quê? No verso anterior ele foi claro. Você já parou para pensar se cada pessoa que está à sua volta tivesse as suas faltas verdadeiras e não fosse em função de exibicionismo, se a necessidade de aprovação não fosse uma coisa que gritasse tanto, o julgamento não gritaria, concorda comigo? O acolhimento gritaria, concorda? A sua cobrança, sabe aquele superego que fala assim, você precisa de acordar de manhã, você precisa de fazer dinheiro, você precisa. Aquele superego, se as pessoas que te moldam, porque nós somos seres correlacionais, nós somos seres que o ser humano, se ele não tiver uma convivência com outro humano, ele adoece e morre. Ponto, fim, acabou. Fato. Isola um ser humano. Lembra do Wilson, da bola do Wilson? Isola um ser humano. Minha filha, nem que seja com a bola, ele vai ter que conversar. Não tem como. Nós somos relacionais. Por isso que ele traz de maneira profunda que enfraquecer essas vontades e levar essa filosofia do Tao Te Ching a sério muda individualmente, coletivamente, a dor humana. Olha que coisa louca isso. A dor que você não consegue explicar, mas só sabe dizer que vem de um vazio enorme, de uma falta horrível. A simplicidade é a sabedoria que sobrevive ao excesso de saber. Vou trazer de novo Krishnamurti, que dizia uma frase que eu amo. Conhecimento é a terra sem caminho, não é? Você tem que ir construindo. Quando ele fala disso aqui, esse conhecimento, esse desejo é excesso. Sabe aquela pessoa que busca, acumula conhecimento, não usa para nada e só se frustra? Você conhece alguém assim? Tá fazendo sentido? Já me conta. Busca, vira um obeso mental. Aí não consegue terminar nada. Porque nada acaba fazendo sentido. Começa 500 coisas, não termina nenhuma. Começa um monte de coisa, não termina nenhuma. Por quê? Olha que coisa legal você entender isso. Porque você não sabe o que te enche o estômago. Aqui, ó. Você não sabe. Você não sabe. Você vai procrastinar, você vai enrolar, você vai acumular conhecimentos e desejos e vai ter um excesso de saber que só vai te trazer mais falta, só mais falta. Seguindo aqui para a estrofe 3, ele pratica a não ação e em tudo reina a ordem. Gente, isso daqui quebra a cabeça da gente, racha o coco da gente no meio, bonitinho. Não racha, não? Como assim, Juliana? A não ação. O que ele está querendo dizer com não ação? E como que ele diz que essa não ação faz reinar a ordem? Quando eu falo a palavra ordem, chega a dar uma sensação de relaxar, não dá? Você fala, nossa, ordem. Se eu tiver duas palavras escritas em cima de um corredor, um escrito ordem e outro caos, para onde você corre? Conta para mim. Você vai correr para o caos? Duvido muito. Duvido muito. Duvido muito. Mesmo se a porta da palavra ordem for negra e a porta da palavra caos for branca, muito provavelmente você vai entrar na porta da palavra ordem. Vai ou não vai? São viés. Quando ele diz ordem e não ação em uma mesma frase, o que ele está trazendo para a gente? Ele está trazendo quando o ego deixa de agir, o universo começa a operar através de nós, não é com a nossa mão. Ele opera através. Isso aqui é muito maior. Isso é muito maior do que o seu ego, do que a sua
força. Você deixa de lutar contra algo e vai a favor. É como se fosse um barco à vela que está indo contra o vento e, de repente, ele resolve virar a proa e pegar a favor do vento. Ele flui, ele tem leveza, ele tem impulso natural. Todas as vezes que você busca uma... Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu estou falando de dentro porque eu vivi. Leve para você se fizer sentido para a sua vida. Todas as vezes que você força algo que é uma falta fabricada, que não é um desejo que te preenche o estômago, mas te toma o coração, que é o que ele falou aqui. Você força isso, você não tem plenitude, o sofrimento vem junto. E a coisa vai arrastada, 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 arrastada. E é muito por isso que as pessoas chegam numa determinada fase da vida e não aguentam mais. Não dão conta de si, de tanto arrastado, de tanto sofrimento, de tanta carga, porque a vida inteira forçou algo. Porque não sabia o que preenchia o estômago, porque pegou uma falta fabricada. Entende? A não ação que o Tao Te Ching traz não é inércia e nem procrastinação. Muito pelo contrário. Tanto que ele traz aqui na mesma frase, em tudo reina a ordem. Olha que coisa louca isso. Ju, será então que se eu parar para pensar no que realmente é minha necessidade de esvaziar meu coração, me abrir para isso, fazer essa bendita dessa lista de verdade, sem máscara, e pensar sobre ela, eu me devo, você se deve esse presente para a vida. Será que eu consigo chegar perto de uma não ação, que é uma ação não forçada? Que é eu entender o fluxo da vida e das sincronicidades que começam a acontecer na minha vida? Será que está aí o grande segredo da famosa cocriação? Com certeza. Tudo que você não consegue caminhar, não consegue trazer, está sendo forçado. Agora, se você não consegue entender o porquê que está sendo esse forçado, o porquê que você está dentro desse contexto, você nunca vai conseguir seguir em não ação, seguir de forma leve. Sabe aquele ditado que diz: faça o que gosta, não terá de trabalhar nenhum dia da sua vida? Ele é real. Ele diz respeito a isso, Ju? Com certeza. Dá para a gente encaixar um monte de contexto aqui. Um monte. Você já deve ter achado um monte de coisa na sua vida. Já me fala aqui, você deve ter pensado 500 coisas na sua vida para isso. Esse livro te dá 3 tapas na cara para você acordar. Você fala, acorda. O cara está há 2.500 anos sendo estudado, gente, analisado, aplicado, dentro de conceitos de metafísica, de filosofia, de tudo que você imaginar. À toa não é. À toa não é. O que você consegue aplicar isso aqui para a sua vida? E aí eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão que eu trouxe dentro das minhas anotações, tá? Que é a seguinte: o Tao, ele ensina a governar o campo, não as pessoas. Ele ensina a governar o campo. Que campo? O campo de energia que envolve tudo que existe e que existirá na sua vida. E não as pessoas. Ju, mas as pessoas não estão no campo? Estão, mas o seu foco não tem que ser no ego delas, tem que ser no que é real dentro do campo. Ele acalma o coração, ele te dá um nó, ele te fala, olha para isso, tira esse band-aid daqui, supere o essencial, dissolve o supérfluo. A verdadeira ordem não é criada pela força, nunca será criada pela força. Ela pode ser iniciada pela força, mas ela não se sustenta. Faz as contas aí, faz uma análise de tudo que você forçou na sua vida, mas pelo equilíbrio invisível que nasce do silêncio, da conexão. Conexão com o quê, Ju? Com o que acalma o teu coração, com o que te faz superar, com o que dissolve o que é supérfluo e fabricado para a tua vida. Eu vou fazer uma pergunta para que você responda.
Me conta aqui, já curte o vídeo que está fazendo sentido para você, para quem está vendo depois, mas eu quero que você pense nessa pergunta. Ela pode transformar a sua vida. O que na minha vida hoje ainda tento governar com força, quando na verdade só precisa de espaço? Começa a sua lista por aqui, ó. O que aí só precisa de espaço, precisa de ser ouvido em você? Quando o silêncio governa, o seu ser real vai conseguir florescer. Esse foi o capítulo 3, o Tao Te King. Semana que vem a gente entra no capítulo 4. Espero você no vivo. Os links estão aqui embaixo para que você participe, porque a gente agora vai ficar com um plus das perguntas e mais alguns trechos que fazem parte de uma mentoria ao vivo. Se você quiser participar, o link vai estar aqui embaixo. Muito obrigada, Giovana. Pode encerrar a gravação.